Ora, muito boa noite para quem nos acompanha ao vivo. Este é o episódio número 6 da segunda temporada do Pé na Areia. Ainda tenho dificuldades em considerar que já estamos na segunda temporada. Passou a voar e é incrível estarmos aqui. Temos, como naturalmente e como habitualmente, o nosso Diogo. Boa noite, Diogo. Olá, boa noite, sabia? Boa noite a todos que estão a ver e ouvir. É verdade, segunda temporada é quase a fazer um ano de pé na areia. Por isso, passou rápido, mas também é um motivo de orgulho e de felicidade este tempo que passe assim tão rapidamente. É verdade, é isso mesmo. Quem nos acompanha em direto, portanto, quem está a ver aqui algures o símbolozinho a dizer ao vivo e em direto e por aí fora, sinta-se perfeitamente à vontade para deixar por aqui os vossos comentários, as vossas questões ao longo da nossa emissão. Relembro só, estamos a transmitir ao vivo no Facebook e no Instagram. Quem acompanha no Instagram, a única coisa, nós vamos estando atentos aos vossos comentários, mas não os conseguimos trazer para ecrã. Para trazer para ecrã é comentar na página nesta transmissão no Facebook do Futebol Praia Portugal. Em indiferido, podem acompanhar depois também, naturalmente, quer no Facebook, quer no YouTube, e depois também em áudio nas principais plataformas de podcast. Portanto, onde quer que tenham e acompanhem os vossos podcasts, o Pé na Areia está por lá. Por favor, subscrevam, deem os vossos comentários, porque isso também é importante para fazer o podcast chegar a mais pessoas. Sem mais demoras, passamos aqui naturalmente para a edição de hoje e ganhámos este gosto de ter convidados às nossas edições e continuamos com os patamares bem altos e hoje temos connosco, vou já trazê-lo à antena, temos connosco também um nome e uma cara que ou nunca viram futebol praia na vossa vida, ou se viram futebol praia pelo menos uma vez, é uma cara e um nome que não estranham. Alain Cavalcante está connosco hoje. Olá, Alain, muito boa noite. Olá, boa Olá, noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e dar os parabéns pelo que vocês estão fazendo pelo futebol de praia. Muito Muito, obrigado. muito obrigado bem-vindo. pelo incentivo todo que vocês trazem ao futebol de praia. Muito obrigado, Alain. É com todo o gosto e com todo o privilégio, mas também vamos ter como é que eu ia dizer? Também estamos a defender-nos a nós próprios, porque também isto também nos permite isto, não é? Permite estar aqui com Madgers, com Jordans, com tanta gente que já foi cá passando, com o Torres e com o Alain hoje. Portanto, é também por gosto próprio, digamos assim, porque o estamos a fazer e é naturalmente um prazer muito grande. E agradecemos naturalmente as palavras. Alain, sem mais demoras, e vamos começar pelo, pelo projeto ao que estás mais ligado nos últimos tempos, a Seleção Nacional Feminina. Eu começava exatamente por aí. Como é que surgiu o convite para assumires esta Seleção Nacional Feminina de Futebol Praia? Surgiu através da federação, através do Mádia e do Pedro Dias. Depois que eu parei de jogar, fizeram meu convite para assumir a seleção feminina e é lógico que eu, com muito gosto, sempre fiquei ligado ao futebol de praia, com muito gosto que eu aceitei e graças a Deus está dando certo até hoje. Está a dar certo, claramente. E é um bocadinho isso por aí que seguimos na pergunta. Como é que está a ser toda esta experiência? Como está a ser liderar este projeto da Seleção Nacional Feminina? Para mim é um gosto, né? Porque desde que eu comecei a jogar futebol de praia, futebol e tudo, eu sempre tive uma aptidão para gostar de ensinar as pessoas a aprender a jogar, a ver o jogo como é que funcionava. Quando eu treinava também, eu incentivava muitos novatos, às vezes até de uma maneira muito acelerada, porque eu queria que eles aprendessem o mais rápido possível. Então, quando foi para ensinar as miúdas a assumir um cargo desse, que eu nunca me deixei sair da federação e nunca deixei de estar na seleção, mesmo quando eu parei de jogar, eu falava com o pessoal do masculino também. Então, é com muito gosto que eu tô passar o pouco que eu sei para as miúdas e ainda bem que está dando certo. Elas têm como é que eu digo, um entusiasmo muito grande para aprender o jogo, para treinar, se dedicam ao máximo, então isso me ajuda muito, facilita muito o meu trabalho.
Bem, primeiro que tudo, é porque a linha aqui, se o Alan sabe pouco, estamos tramados a nossa vida, ninguém nada de futebol para aí então, não é? Porque depois é curioso uma coisa que falas, Alan, porque acho que é e cada vez mais, e ainda bem, infelizmente, a vertente feminina dos esportes que nós estamos habituados a acompanhar tem cada vez mais destaque, tem cada vez mais visibilidade, e isso é ótimo, até porque a evolução tem sido incrível em vários esportes. Eu lembro-me de acompanhar, nomeadamente no que diz respeito ao futebol, as primeiras seleções femininas que contavam com miúdas que vinham do futsal, que só iam participar naquelas competições para ajudar a que tivéssemos de facto uma seleção, e agora estamos num patamar completamente diferente em todas as vertentes, e ainda bem que apareceu também a vertente do futebol praia, e isto só para dizer o quê? Que de facto é um fator transversal a quem trabalha com equipas femininas, é esta sensação de que do lado de lá estão atletas que, se calhar por não terem tido ao longo dos anos as oportunidades que mereciam e que deviam ter, uma vontade ainda maior de tentar absorver tudo aquilo que lhes tentam passar e perceber o porquê e absorver uma informação que se calhar nós no masculino se calhar já fomos perdendo alguma coisa em alguns escalões, achamos já que sabemos tudo dos desportos, e no feminino acho que isso não acontece ainda, e é muito salutar. Além, então, pelo que eu percebo, já não sabias muito bem onde nem como, mas a vontade de continuar ligado ao futebol praia enquanto treinador, não é? Essa tua característica de querer aprender e querer transmitir o conhecimento, é isso? Não, exato. Eu nunca me desliguei completamente ao futebol de praia, né? Lógico, pela quantidade de amigos que eu tenho na seleção, era impossível estar desligado ao futebol de praia. E por outras coisas também, porque assim, e quando eu parei de jogar, eu fiz um centro de treinamento, então eu estou sempre dando treino, tanto a miúdas quanto a miúdos. Então, eu sempre tive aptidão para dar treino. Eu gosto de... Me faz bem dar treino. E o futebol de praia corre na minha veia, foram muitos anos já a praticar. Então, ia chegar um dia que eu ia ter que treinar alguma equipa. Ainda bem que foi logo a seleção e pronto, foi um convite especial que a federação fez e eu não tinha como recusar, né? Porque, quer queira, quer não, a federação foram muitos anos e aquilo praticamente é a minha casa. Ora bem, perfeito. E o que é, agora que já consegues ter um termo de comparação em trabalhos de seleção, o que é mais desafiante? Era ser jogador ou é ser selecionador? É muito mais desafiante ser treinador. Ser selecionador é muito mais, porque eu, quando jogava, eu conseguia cobrir os outros e ajudar os outros, porque eu estava dentro do campo. Agora eu estou de fora, passo um pouco do conhecimento que eu sei para as miúdas, mas não estou dentro de campo para poder ajudar. Então, eu acho que é muito mais complicado ser selecionador do que estar a jogar. É isso. As necessidades de transmitir, mesmo é isso, a necessidade de transmitir informação e de perceberes, de afinares a forma que transmites a informação para garantir que quem está do lado de lá percebe aquilo que tu estás a dizer, e só quem passa por aí, nem perto de sou selecionador, não é isso que eu quero dizer, mas quem está em cargos de treinador percebe, aliás, não percebe, só quem está lá mesmo é que percebe a angústia do erro, que nós vemos os erros a acontecer e percebemos que o erro vai acontecer, e a felicidade que é o êxito dos outros, porque o golo não somos nós que marcamos, a defesa que não somos nós que fazemos, mas é durante aqueles segundos, é sentir novamente que fomos nós que ajudámos lá um bocadinho a que o braço esticasse mais um pouco ou que o pé batesse na forma certa na bola, não é? Exatamente, e depois a gente tem situações que falamos que vai acontecer e acontecem, e depois você fala, por que não fez? Já que a gente já tinha avisado, mas como a gente não está dentro do campo, está do lado de fora, então a angústia fica maior ainda, porque a gente transmitiu o que ia acontecer, mas pronto, isso é experiência que vamos adquirindo, tanto como selecionador, como o masculino, o feminino, o que é que seja, que vai aprendendo, e depois
Aquilo é fases, você vai tentando passar o máximo que você sabe para tentar diminuir os erros de uma partida. Então, quem está do lado de fora não é fácil. É isso. Mas cada vez mais fica mais fácil de transmitir, porque a dedicação delas é muito grande. Então, você vê tanto, porque são 2 anos e meio, 3 anos de trabalho, é uma sequência que foi crescendo. Espero que esse ano cresça mais ainda que para chegar ao primeiro lugar. Porque ficamos em quinto, em terceiro e em segundo. Ou seja, a aptidão delas de aprenderem me ajuda bastante e isso me facilita muito o meu trabalho e a minha vida como selecionador. Perfeito. Exato. Perfeito. Diogo. Antes de mais, começar mais uma vez quando está lá, e obrigado por aceitar este convite. Para mim é uma honra ter a conversa contigo. Se eu pensasse há 20 anos atrás que ia estar contigo assim a conversar, tu que eras o meu ídolo da praia, a par do Mágia, eu nem pensava e fico muito feliz e estou muito feliz por estar aqui neste pé na areia. E pegar nas tuas palavras, será que em 2024 temos então o ano do título, o ano de levantar o caneco como tanto desejamos? Espero que sim, né? Agora, como eu falo, isso não depende só de mim, né? Até agora elas estão me ajudando e a crescente está muito boa. Mas se depender de mim, com certeza, e eu já disse a elas como selecionador, que o intuito é sempre um degrau igual ou acima. Então, com certeza, esse ano temos que ganhar. De alguma maneira, mas temos que ganhar, porque o intuito é sempre estar no patamar mais alto. E como minha carreira foi sempre assim, eu como selecionador, como treinador, como que for, tem que continuar sempre assim, sempre num patamar mais alto, que é o objetivo maior. É nunca desligar o ponto máximo. É sempre estar, sempre a trabalhar para ficar o mais tempo possível lá em cima. E o meu pensamento sempre foi assim. Espero que elas consigam captar isso também para continue sempre lá no topo e a seleção está sempre bem vista, com um patamar lá em cima, como sempre foi a seleção masculina e até hoje continua. Mas o que é que está a faltar para vencer os troféus? Nós vimos em 2023 que faltava algo mais para vencer a Espanha, neste caso, e o título. O que é que está a faltar para as conquistas acontecerem? São detalhes, né? Você vê Portugal, parece que não, mas está a engatear ainda. É uma seleção nova comparada com as outras. Você tem a seleção da Espanha, que já tem não sei quantos anos de futebol de praia à nossa frente. Nem vou comparar os anos que a seleção espanhola tem, a da Suíça, dos Estados Unidos. São muitos anos que ela já tem de futebol de praia. Aqui estamos num processo de aprendizagem e de crescente. Se você vê o trabalho que a federação fez de 3 anos para cá, triplicou o número de equipas femininas. Ou seja, graças aos êxitos da seleção feminina e graças ao trabalho que a federação tem, que tem um campeonato feminino que antigamente era 6 equipes, 7, hoje já temos várias equipes, que isso é bom para mim. Quanto mais, vai ter mais escolhas para ter jogadores e um processo que vai, como eu disse, de engatear passo a passo para chegar ao tempo que a seleção feminina da Espanha já tem, da Suíça já tem, dos Estados Unidos já tem, que pouco a pouco elas vão chegar lá e, se Deus quiser, esse ano, com tão pouco tempo que temos, vamos ganhar o título. Exato. E é notória a evolução da equipa. E nestes 3 anos, qual foi para ti a tua maior alegria que tiveste enquanto selecionador? A maior alegria foi ganhar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, né? Porque é uma vitória, quer queira, quer não, nos Jogos Olímpicos Europeus, ganhamos uma medalha. Então, nos outros ficamos em segundo, em terceiro, em segundo, para mim não cai bem. Tem que ser o primeiro. Mas como se vemos uma medalha olímpica nas nossas mãos, então para mim é o melhor êxito é a medalha olímpica. Porque o segundo e o terceiro lugar na Liga Europeia ainda não me satisfaz. Eu comparo muito, e neste pé na areia também falo sobre isso,
a Espanha feminina compara muito ao Brasil do masculino no início. É que estávamos quase a vencer e depois perdemos. Há este tipo de comparação, mas espero que este ano conseguimos o título. Sim, mas no masculino você já vê uma seleção já enraizada, com jogadores que trabalham só do futebol de praia, que vivem de futebol de praia. O feminino ainda não consegue isso. Isso está sendo um processo que pouco a pouco vão conseguir. Você já vê hoje em dia campeonatos na Itália e fora de Portugal que já estão chamando as nossas miúdas para ir jogar lá, que era uma coisa que não tinha. E isso foi o processo que começou com o masculino, de chamar os jogadores portugueses para jogar em outros lados, como jogamos na Itália, na Rússia. Então, o processo feminino está igual o do masculino. Eu já recebi várias mensagens de amigos meus de países de fora a perguntar se as miúdas de Portugal queriam jogar o campeonato de fora de Portugal. Ou seja, você vê que é um processo que não tinha aqui em Portugal e já estamos a ter isso. Então, isso já é um avanço muito grande para as miúdas aqui em Portugal, para treinarem, para se dedicarem, e não só viver daqueles meses aqui de Portugal, ter um patamar fora também para ganhar mais conhecimento, mais bagagem, ter mais experiência. E aí eu até brinco, facilitar mais a minha vida. É claro. É isso mesmo. É isso, saber. No fundo, Alan, estás e alguém como tu, com a experiência que tens, estás a reconhecer o padrão, não é isso que estás a dizer? Ou seja, estás a reconhecer o padrão que existiu na seleção masculina, estás a vê-lo a acontecer, se calhar mais rápido, na seleção feminina, não é? Ou seja, o de ninguém saber muito bem quem eram os portugueses, a de repente já se leva os jogadores portugueses a jogar lá fora, a de repente lá está, já se conquista medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos, portanto, é aquilo que estás a dizer, foi no fundo o que aconteceu com a seleção masculina, não é? Mas que demorou, foi há mais tempo, como é óbvio, e também demorou mais tempo esse processo a acontecer, é isso que foi percebido. Exatamente, porque antigamente na seleção masculina saíam 2 ou 3 para jogar fora. Hoje em dia saem quase a seleção toda, saem para jogar fora. E no feminino já está a começar a acontecer isso, de ter convites para jogadoras portuguesas sair de Portugal para jogar. Então, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal que o trabalho delas está a ser bem feito, a dedicação delas está a ser bem feita. Então, cada vez mais vai surgir mais convites para jogadores, não só estar jogando o campeonato nacional português, como ganhar bagagem com os outros campeonatos, que é assim, cada vez aprende mais, como você vê. Muitas jogadoras brasileiras saem para jogar na Itália, na Rússia, até aqui em Portugal. Então, quanto mais viajar, quanto mais intercâmbio tiver, mais conhecimento vai ganhar, mais vão evoluir, mais o futebol de praia vai crescer, e isso, o ritmo de jogo da seleção feminina melhora bastante. Ótimo, perfeito. Bons sinais para a equipa feminina. Não quero, eu já trouxe aqui o ecrã, mas vou trazer novamente, porque já que estamos a falar em históricos da modalidade e em autênticos globetrotters da modalidade, temos aqui uma mensagem especial, diz para cima, Mister, este vai ser o ano da consagração, grande abraço, quem mais ou quem menos do que Nuno Tavares, portanto também, quando falamos de pessoas intimamente ligadas à modalidade e que têm ajudado a modalidade a crescer em Portugal e fora de Portugal, o Nuno Tavares é também um claro exemplo disso, e também daqui o nosso abraço e o nosso cumprimento especial ao Nuno. Parece que não, mas já estamos de facto em competição, oficialmente, nas nossas competições domésticas, digamos assim. Tivemos na semana passada, exatamente. Quinta-feira passada, sim. Exatamente. Na semana passada o privilégio de ter aqui connosco o Von e o B a fazerem a antevisão da Supertaça. Supertaça é essa que já decorreu e, portanto, Diogo, dá-nos um bocadinho o teu olhar sobre a Supertaça e depois também já pedimos aqui a opinião ao nosso Alain. Olha, antes de mais, dizer que gostei imenso de ver a moldura humana que se fez sentir no estádio da Praia de Buarques. Não estava à espera de tanta gente, mas fiquei muito contente por ver a arena completamente cheia para assistir a um jogo que, na minha opinião, foi praticamente aquilo que eu também antevi há 2 semanas na Santa Divisão, que era como era um jogo quase pré-época, de início de época, digamos assim. As equipas estavam em pé de igualdade e assim foi. Foi um jogo muito disputado. E eu acho que o gol do Braga que desequilibrou, porque até o gol do Braga, o primeiro gol do Braga, o jogo estava disputado
e poder surgir em qualquer lado o golo, mas pronto, foi o golo do Braga que desequilibrou um bocado a balança, e depois foi um jogo em que a Torre andou atrás do resultado, e bem podia ter até reduzido mais que uma vez, e pronto, o Braga acabou por vencer. No geral é um justo vencedor, e não posso deixar de referir que o quarto golo do Sporting de Braga, marcado pelo Tinha, é uma obra de arte que é futebol play. Foi uma estreia fantástica pelo Tinho naquele golo, e eu que tenho em particular carinho pelo Tinho, não só por futebol praia, ele sabe porquê. Pronto, e gostei muito daquele gol que ele marcou. Parabéns pela estreia, mas sobretudo parabéns pela estreia do Braga da Torre neste jogo que deu justo ao pontapé de saída desta temporada. Alain, estão em bom nível as equipas já neste arranque de temporada? Então, bom nível tá, né? O Braga nunca para de trabalhar. O Braga foi por isso que colocou um ritmo muito mais forte do que a Torre, porque pelo que estávamos falando, né? Tem mais internacionais na equipa, começaram a trabalhar mais cedo, vivem mais de futebol de praia. E a Torre, como o Diogo disse bem aí, aguentou o máximo até estar equilibrada, até sair o primeiro gol do Braga, né? Teve ainda algumas chances de um lado e do outro, mas depois, quando chega para o ritmo mais forte, é quem trabalha mais tempo. É quem tem mais tempo de futebol de praia. A Torre fez um bom jogo. O Zé Miguel, taticamente, sempre foi um bom selecionador de fechar bem a equipa ali, de trabalhar bem a equipa. Mas o ritmo do Braga é muito forte comparado com a Torre ainda, que está a começar um trabalho há pouco tempo. Mas foi um bom jogo, sim, foi um jogo equilibrado, mas a diferença ali do Braga de tantos internacionais com mais bagagem fez a diferença na altura do jogo. É isso mesmo, acho que concordo em absoluto com o que vocês dois disseram. O jogo foi muito interessante, foi um belíssimo jogo de arranque de temporada, mas de facto nesta fase, pelo menos, ainda se nota a diferença de andamento do Sporting Braga para a Torre. A Torre lutou com as armas que tinha, isso é inquestionável, e tem armas de muita qualidade também, mas é um bocadinho aquilo que disseste, Alain. O ritmo que o Braga conseguiu manter ao longo de todo o jogo foi sempre superior àquilo que a Torre conseguiu fazer a espaços, e portanto acabou por cair para o lado do Braga, mas boas indicações e perspectivas de uma época de futebol praia bem interessante. Falando da época de futebol praia, está aí a arrancar o campeonato de elite e o campeonato nacional, não é, Diogo? E enquanto eu abro aqui o site, vai explicando aí um bocadinho, por favor, como é que as pessoas podem acompanhar também aqui no Futebol Praia Portugal as competições deste ano. Antes de mais, dizer que esta é a 10ª edição destas duas divisões, a Elite Nacional, por isso um ano especial também para este Campeonato Nacional de Futebol Praia. Podem acompanhar como tem sido feito nos últimos tempos pelo site, pelas nossas redes sociais. Neste momento no site já tenho a informação completa de jornadas, datas e locais, já tenho a agenda no site sobre a competição. Aqui temos um espaço onde eu coloquei as jornadas, datas e locais de cada jornada, Elite, Nacional e as duas séries Nacional. Portanto, falta aqui ainda conhecer algumas datas na parte da série Norte, mas iremos aguardar pela comunicação também da Federação, que é assim que eu faço sempre, para completar aqui este local onde podem consultar toda a agenda destas duas provas do nosso campeonato. Também, antes do nome page do site, exatamente, podem consultar aí todo o calendário, depois toda a classificação, todos os resultados, e é assim que será comunicado. E não esqueçam que através do WhatsApp podem ter o resultado praticamente em direto de cada jogo, mas para isso contamos com a colaboração do staff e das equipas para nos fazerem chegar até nós o resultado, que é sempre uma grande ajuda, porque também é a maior dificuldade que eu tenho em saber o resultado na hora que termina ou praticamente a seguir. Portanto, a todos que nos estão a ouvir, que nos possam ajudar,
faço aqui o apelo para nos enviarem o resultado e que será comunicado logo seguida. É isso mesmo, e deixo aqui pelo menos em ecrã a parte de grande novidade desta temporada, digamos assim, que é, como tu disseste bem, o canal do WhatsApp. Para quem não souber como aceder, é só o site flowpraportugal.pt, descer aqui um pouco o ecrã e no fundo tem cá o canal do WhatsApp, o botãozinho do Junta-te a Nós, é carregar, ficam subscritos automaticamente no canal e passam a receber todas as informações. Reforçar só o que o Diogo disse bem, isto tudo é muito engraçado, tem tudo para resultar e funcionar muito bem e ser uma fonte de informação incrível sobre os resultados de todos os encontros. É importantíssimo, e só reforçar o que o Diogo disse, é importantíssimo que façam chegar esses mesmos resultados. Há conhecimento, há informação, há contactos de grande parte nos clubes, mas é sempre importante fazerem, dentro do possível, chegar os resultados. Alan, perspectivas para esta temporada 2024 nestas competições internas portuguesas, ou seja, o Campeonato Nacional e o Campeonato de Elite? Da seleção feminina? Não, daqui do Campeonato Nacional do Elite. Diz-me lá, não digas que é que achas que vai ganhar, mas o que é que enquanto estou ligado ao fenómeno, o que é que podemos esperar? Achas que vai ser mais interessante do que do ano passado, mais equilibrado? Achas que vai ser menos? Ajuda-nos um bocadinho também, tu que estás dentro da modalidade, a ajudar-nos a perceber aqui um bocadinho. É difícil falar porque é quem trabalhar mais, né? Você vai ver uma competição de quem trabalhar mais eu acho que vai ganhar o campeonato. Você tem duas equipes que pode dizer que saem à frente, né? Que são praticamente as favoritas, né? Que é o Braga e o Sótão, que tem um plantel com jogadores mais adaptados a competições internacionais. Então, podemos botar que se fosse para falar, eram essas duas. Mas é assim, futebol de praia é quem trabalha melhor, quem joga melhor. E é momentos. Pode ser que depois do mata-mata, qualquer equipe que esteja a trabalhar bem, surpreenda. E eu falei aqui alguma coisa errada. Se fosse na teoria, são essas duas que eu estou falando. Mas o futebol, como a gente sabe, né? Teoria é prática. Então, eu deixo o campeonato começar, ver como é que estão as equipes a trabalhar, como é que vão jogar, para a gente dizer quem é que pode ganhar. Na teoria, lógico que são essas duas, que tem praticamente mais jogadores internacionais, mas teoria, futebol de praia não se ganha, é quem pratica o melhor. Exato. Eu, por acaso, eu ainda offline falei com o Xavier uma coisa que eu acho que vai acontecer este ano, que no Campeonato Nacional iremos ter uma disputa muito grande, porque as equipas estão a reforçar muito bem e sinto algum equilíbrio e vai ser um campeonato disputado até ao fim, tanto para subir como para descer. Sinto isso, posso estar enganado, como tu dizes bem, só com o decorrer é que iremos perceber e saber melhor as situações, mas eu sinto que pode ser um campeonato nacional muito, muito disputado entre as duas séries. Sim, sim. Também acho que sim. E acham que há espaço de facto aqui para, não sei, a Torre, por motivos óbvios também. Estou curioso para ver a AD Nazaré este ano. Acho que pode também fazer aqui uma surpresa interessante. Acham que há de facto espaço para isso? Ou dentro da surpresa, o Alan já nos disse um bocadinho, Diogo, mas também queria ouvir aqui a tua perspectiva. É Braga e Sótão e Braga. Na Elite também sinto que pode haver algumas surpresas, mais neste caso pela luta pelos 4 primeiros lugares, digamos assim. Sim, sinto que pode haver surpresa e até um equilíbrio na disputa desses lugares. Aliás, nós temos vindo a ver isso gradualmente ano após ano. Mas referiste à Arena Nazaré, como eu posso referir tanto o Sesimbra como o Vila Flor, equipas que se estão a reforçar bem, ou seja, tem tudo para ser também uma elite muito disputada. Não só olhar para o Braga e para o Sótão, nem para a Torre, mas sim para todas as equipas. O próprio Leixões, que também se está a reforçar bem, e tem um treinador que já não nessas andanças há muitos anos, por isso vai ser um bom campeonato.
E depois temos que reforçar sempre e falar sempre aqui nas 7 vidas, que já não vai em 7, já vai para aí em 15 vidas do Grap, que consegue, Exatamente. com maior dificuldade, com menor dificuldade, mas consegue sempre a manutenção. Faz lembrar, não é o melhor exemplo, depois deixou de acontecer, faz lembrar há uns anos o que acontecia com o Belenenses no futebol, que mais trambolhão, menos trambolhão, com o gol no último minuto, do último segundo da última jornada, e com o gol da outra equipa aos 98, e dava para ficar sempre na elite. E este Grap é um bocado isto, e isto também é interessante porque também influencia algumas coisas. Porquê? Porque, por inerência, o facto de, eu acho que o Grap vai continuar a manter-se, acho que já fazem desta luta para conseguir todos os anos ficar na elite, uns anos com mais facilidade, outros com menos, isso não está em questão, mas às vezes esta sprint de última hora faz com que o Grap roube pontos a equipas que não estão à espera que o Grap lhes acabe por roubar os pontos. Tem 2 ou 3 jogadores muito bons, isto também não é questão, são muito bem treinados. O Sandro tem anos e anos de experiência de futebol praia e conhece a equipa como ninguém também, e conhece o futebol praia também como ninguém, e acho que o Grapa acho curioso por causa disso, porque vai acabar por roubar pontos, se calhar, a quem não está a contar, e acho que se tivesse que apostar aqui no fator diferenciador entre quem pode chegar lá acima ou não, punha aqui o Grapa por inerência, independentemente de ficarem ou não, e podem perfeitamente ser equipa que fica no topo também, mas o que a história nos diz é que são equipa que consegue ficar na elite e à custa sempre de alguém que não está a contar, ou em momentos que estão em piores fases, acabam sempre por conquistar pontos. E confesso que é aqui alguma curiosidade que eu tenho sempre para eles fazerem. Alan, já disseste isso um bocadinho há pouco, mas eu até vou deixar aqui para o Diogo. Temos uma pergunta aqui sobre a competição feminina, até vou deixar para o Diogo fazer. É verdade, já falaste há pouco sobre este tema. Na tua opinião, o que é que achas que a evolução do campeonato traz para a seleção, ou se é mais o contrário, ou se é a seleção que está a trazer a evolução do nosso campeonato? Eu acho que a seleção está trazendo a evolução do campeonato, porque os resultados que elas estão incentivar as miúdas a jogar futebol de praia. Porque se a seleção tivesse começado e não tivesse resultado, eu acho que muitas miúdas não estavam interessadas com o futebol de praia. Então, acho que o trabalho que elas fizeram no começo e até agora está a incentivar a ter muito mais equipas e a incentivar as miúdas a chegarem à seleção. Porque você viu que em 3 anos a seleção nunca foi a mesma. Teve sempre jogadoras novas que, do trabalho que elas fizeram nos clubes, foram selecionadas para jogar competições. E sendo assim, isso vai incentivando uma a outra para treinar e ir para a seleção. Então, e hoje você vê que tem várias equipes que estão disputando o campeonato. O ano passado tivemos uma surpresa que o Soto nem as finais foi. Então já foi uma surpresa muito grande. E com certeza esse ano deve ter muito mais surpresas, porque tá mais evoluído o futebol de praia feminino. As miúdas já sabem como é que jogam. Então, se não abrirem o olho, não foi como o primeiro ano, que era aquelas 2 ou 3 equipes que já sabiam que era, e as finais, o ano passado já teve surpresa. Então, eu espero que esse ano tenha surpresas que vai me ajudar, que eu vou ter mais jogadores para selecionar. Acredito. Isso é bom. As melhores dores de cabeça de sempre, não é? Claro. Exatamente. Claro. Exatamente. É isso. Alain, quando estávamos nesta altura, e tu enquanto jogador, quando estávamos nesta fase da temporada, sentiste mais vezes a vontade de que começasse o quanto antes, ou de precisávamos de mais umas semaninhas para estarmos perfeitamente preparados para começar a competir? Eu, pelo menos quando eu jogava, eu estava sempre preparado, porque a minha aptidão, até hoje eu não paro de treinar, eu gosto de treinar. Era dia após dia, sempre treinar sozinho, quando não tinha as competições a começar. Além de cuidar da saúde, era de treinar, porque aquele pensamento de sempre estar num topo, de sempre atingir o topo, de sempre querer ganhar, nunca me deixou. Então,
Nunca tive essa aptidão de comece hoje, eu começo amanhã. Eu sempre estava preparado. Porque quando eu não treinava com a equipe, eu treinava sozinho na praia. Boa, perfeito. Claro. Que principais diferenças é que vês do momento, da altura em que competias enquanto jogador e o momento atual? Quando olhas para o futebol praia em Portugal de uma forma geral, digamos assim. Hoje em dia tem muito mais condições do que antigamente. Hoje em dia tem muito mais clubes dando condições, tem no treino, tem muito mais clubes, muito mais campos. Quando começamos, praticamente não tinha campo. Hoje em dia tem uma estrutura muito boa e tem muito mais jogadores para você treinar. Antigamente, a gente treinava sozinho. Hoje em dia, você chama 10, 15 jogadores, 15 amigos que estão perto um do outro e podem ir treinar, podem fazer jogo-treino. Ou seja, a facilidade hoje em dia da quantidade de jogadores que tem e as condições que os clubes dão aos jogadores, só não treina quem não quer, só não aprende quem não quer, só não se dedica quem não quer, porque a facilidade de hoje é muito maior do que quando começamos. E temos o prazer de ver hoje, isso eu digo de boca cheia, não só da minha, como de quem começou, de ver o patamar do futebol de praia onde começou, onde está com a federação, que foi sempre o objetivo da gente do começo até agora. Isso é um orgulho muito grande para quem ralou muito por esse desporto aqui em Portugal. Exato. Sim. E na tua opinião, certamente que ainda há mais para trilhar e para andar. Qual é que seria o próximo passo, tanto para a competição masculina e a competição feminina? Não, isso eu acho que é uma coisa que todo mundo quer, é a formação. O passo maior que tem é quando começar campeonato de formação. Isso vai ser o patamar maior, porque aqui em Portugal você não vê ainda, diferente dos Estados Unidos e do Brasil, até na Rússia mesmo, já que você vê muitas crianças a treinar futebol de praia. E não vou falar do Brasil, porque e nos Estados Unidos, que eu fui 3 vezes lá jogar, você vê uma competição nos Estados Unidos com 57 campos, só miúdos a jogar futebol de praia. Você vai no Brasil, tem várias formações de futebol de praia de crianças jogarem. E aqui em Portugal ainda falta muito chegar a esse ponto. Eu sei que não é fácil, é uma luta que pouco a pouco a federação está a tentar, está a conseguir, mas não é fácil ainda. Mas quando chegar nesse patamar de ter vários clubes com formações, com equipas para ter jogadores de futebol de praia que podem sair em transição da praia para o futebol e não do futebol para a praia, isso vai ser o ápice do futebol de praia aqui em Portugal. Bom. No meu pensamento, né? Claro. Pode ser que a gente pense diferente, mas se você olhar, não vou citar o Brasil, porque é onde eu passei um bom tempo, e não tão, eu passo mais tempo em Portugal, lógico, do que no Brasil, até na minha vida hoje em dia, mas lá você vê muitos craques que saíram da areia e brilharam no futebol de 11. Então, a base lá começa da areia para o 11, e não do 11 para a areia. Quando conseguir isso aqui em Portugal, vai ajudar muito, porque a areia te ajuda muito na técnica, te ajuda muito na força, te ajuda em pensar rápido, como o futsal ajuda. Então, a areia ajuda muito isso. Quando aqui começar a ter formações e os miúdos verem que é bom fazer treino de futebol de areia para passar para o campo, vai ajudar muito a tudo aqui no futebol de praia. É verdade. E pegando nessa tua formação, eu ano após ano recebo mensagens na página em miúdos a perguntarem onde é que há escolas de futebol praia e miúdos que dizem mesmo que nunca praticaram futebol e querem praticar futebol praia. Por isso já há o interesse em praticar e em serem profissionais de futebol praia. Pelo menos formarem-se para tal. Exatamente. Falta se calhar a ver os clubes, exatamente. Isso é um bom sinal, tá vendo? É bom sinal, bom sinal. O máximo que eu tento fazer é, como digo sempre, é procurar um clube da zona, porque nem eu sei as informações todas, nem
nem tem essa base, não é? E pronto, e alguns conseguem, outros não. Mas o interesse já é bom sinal. Exato. É muito bom sinal. É muito bom sinal. É isso. Olá, agora vamos aqui passar para a tua história como jogador na nossa seleção, porque temos que aproveitar este momento contigo aqui, não podemos falhar. E eu queria te perguntar, tu ainda te recordas do teu primeiro jogo com a nossa seleção? Como é que foi? Como é que foi esse jogo e o que é que sentiste por estar a representar a nossa seleção? Para mim foi estranho, né? Porque chegar e representar um país assim do nada, com o convite que eu recebi, para mim foi um bocado estranho, mas foi com muita satisfação, né? Eu cheguei logo direto para o Mundialito e ver aquilo cheio e tá jogado ao lado de pessoas que jogavam futebol de 11 que era bastante conhecido em Portugal. Tá do lado do Carlos Xavier, do Isaías, do Pedro, do Zé Miguel, de um só tio, de só pessoas que jogaram futebol de 11. E um miúdo tá ali do lado. Foi um orgulho muito grande, uma satisfação grande, né? Mas foi o Mundialito em 98 e pronto, foi o começo e foi muito bom, foi muito bem recebido. Por isso que eu continuei na seleção durante muito tempo, pela receptividade que eu tive com a seleção quando eu cheguei. E certamente que com o passar dos anos era um sonho e uma grande alegria representar a nossa seleção nacional. O que é que te faltou conquistar, digamos assim, pela nossa seleção? Pela nossa seleção, que eu acho que eu só faltei conquistar a Intercontinental. Eu acho que só faltou essa, porque o resto, graças a Deus, conseguimos ganhar tudo. Muitos campeonatos da Europa, campeonato mundial. E eu acho que pela seleção só a Intercontinental que faltou. Que eu lembre só. E se olhaste para trás nesses primeiros anos de seleção nacional, imaginarias ter a carreira que tiveste? Imaginava, porque, como eu disse antes, eu sou uma pessoa muito focada no que eu faço. Gosto muito de dedicar no que eu faço para fazer bem feito. Por isso que eu disse que eu treinava sozinho, ia para a praia sozinho, porque eu nunca me fiquei satisfeito com pouco. Eu, quando acabava meus jogos, eu ia ver os meus jogos para ver o que eu errei, para não errar de novo. Então, a dedicação que eu tenho e que eu tive sempre vai ser muito grande para fazer o melhor que eu posso. Lógico que às vezes não conseguimos, mas quando não consigo, eu fico muito chateado, até bastante chateado, porque no próximo eu tenho que conseguir. Claro. E na minha vida é assim para tudo. Eu tenho que fazer as coisas bem feitas para estar num patamar mais alto possível, para ser sempre lembrado. Eu tenho um ditado que falem de mim, bem ou mal, mas falem de mim. Já. E agora, para terminar este tema, como é que é estar de fora e torcer pela nossa seleção? Há saudade de voltar ao Real ou como é que sentes? Saudade, lógico. Muitos anos, e não é fácil de ver de fora e torcer de fora. Às vezes até digo, sabendo que ainda podia estar lá. Mas a saudade vai ter sempre. Também nós, Alan, também nós. E olha que eu recebi convite para voltar a jogar, tá? Mas já não pela seleção, lógico, não foi pela seleção, foi num país fora. Mas pronto, já aposentei, já não quero mais jogar. Tem que surgir novos jogadores. Mas saudade de jogar eu vou ter sempre. Quando eu vejo um jogo, dá vontade de estar lá dentro, e isso, se eu não tivesse, é porque eu não tinha gostado de jogar. Eu acho que todo atleta de alta competição, que passou muitos anos em alta competição, sente falta. Sente falta, que não é fácil de... Eu parei por opção.
Eu acho que foram muitos anos de treino, de dedicação. Parei quando tinha que parar, parei a jogar em alto nível ainda. A pandemia veio me ajudar para tranquilizar e não ficar com aquele gostinho de joga e não joga, joga e não joga. Eu até brinco que a pandemia me ajudou bastante, que todo mundo passou um ano sem jogar, então parei tranquilo, sem ter aquele negócio, e podia jogar mais um ano. Não. Parei no auge, parei tranquilo, mas sinto falta ainda, sinto falta. É tanto que vocês não sabem, mas eu tive a fazer um treino aí um dia desse de futebol de praia só para matar a saudade, há pouco tempo, tá? Só para matar a saudade. E me pediram para jogar de novo, mas já não tá. Agora é só mesmo tentar orientar o pessoal com pouco que eu sei de futebol de praia. E terminaste bem com mais um Mundialito, que é sempre uma coisa que te marca. Exatamente. Exatamente. Terminei onde eu comecei. Comecei no Mundialito, terminei no Mundialito. E por incrível que pareça, na seleção, quando eu comecei, foi onde eu comecei. Foi a primeira vez que eu fui selecionador. Foi onde eu comecei, foi na Figueira da Foz. Isso é bom sinal. É mais 20 anos que eu vou ter na seleção. É isso. Alain, não estamos a esconder nada, não é? Quando começaste e disseste-o e bem, sentiste-te, na primeira vez que foste à Seleção Nacional, sentiste-te como alguém de fora que vinha para ajudar a seleção a crescer. Recordas-te, tens ideia do momento, porque isso de certeza que aconteceu, não é? Mas do momento em que te deixaste sentir assim, ou seja, em que te deixaste sentir, foram buscar para ajudar esta seleção a crescer, do momento em que deixaste sentir isso para, sou um deles, sou de facto um português, sou da Seleção Nacional. Como, assim, dizer que eu nunca... Tá, na primeira competição podia dizer que não era português, mas quando eu cheguei, no meio do campeonato até o final, eu já me considerava junto deles. A receptividade que eu tive foi tão grande que eu nunca me ambientei num espaço tão fácil pela receptividade que eu tive. Então, do meio do campeonato para lá, parecia que eu já conhecia a seleção há muitos anos. E no processo de aprendizado, foi logo depois da competição, foi um começo de não só o Alain, como o treinador, que era o Alexandre Julião, que ajudou bastante o crescer dessa seleção. Minha parte foi mais a parte técnica de como andar na areia, de como posicionar a bola, de como levantar, de como passar e de como ser tão chato para querer ganhar as coisas. Porque quando eu cheguei aqui, ainda era um esporte novo, vamos dizer, um desporto novo que o pessoal jogava para se divertir. E eu, quando eu cheguei cá, fui mudando pouco a pouco a mentalidade para ser chato, para poder ganhar. Então, com isso, a mentalidade foi pouco a pouco a mudar, cada vez a aprender mais, cada vez os treinos a ficar mais difícil, cada vez aparecer mais jogadores já a treinar e o crescente ser muito, muito, muito rápido, pela qualidade da seleção que já era. Então, quando eu tenho uma seleção com qualidade, é muito fácil de você chegar, se adaptar e deles aprenderem. Então, isso foi um espaço muito curto que a seleção aprendeu, que os jogadores daquela altura aprenderam. A parte mais difícil, eu acho que foi transformar uma seleção em profissionalismo. Foi que a primeira seleção que fez foi Portugal, que no começo todo mundo brincava conosco. E tá aí eles sendo profissional, indo dormir cedo. Passou de ser uma brincadeira para ser profissional. Foi a seleção portuguesa que o Alexandre Julião incutiu isso na seleção. Então, achei isso foi a parte mais difícil do que os jogadores daquela altura aprender a jogar futebol de praia. Eu acho que essa parte foi a mais difícil do que eles aprenderem a jogar na areia. Fantástico. Fantástico, exatamente. Interessante. É isso, meus amigos.
que têm estado desse lado. Estamos a dar as últimas, salvo seja, nesta nossa edição. Que privilégio tão grande que é que temos o Alan connosco e ouvirmos todas estas histórias na primeira pessoa, todo este viver. Claramente isso que o Alan acabou de dizer, o crescimento, a diferença de vamos ali dar uns pontapés na areia, chamar-nos Portugal e ver o que é que dá, para não, já que cá estamos, vamos trabalhar a sério, vamos ser uma seleção a sério e que crescimento, que aposta que teve desde esse momento a seleção, claramente a bandeira maior do nosso futebol praia, mas toda a evolução do futebol praia, já começamos exatamente por aqui. O que agora achamos que são dificuldades no momento de trabalhar e de treinar futebol praia eram o topo a que se podia ambicionar quando se começou a competir em futebol praia em Portugal, que é chato, só tenho 4 ou 5 para treinarem, para o antigamente tenho 5 para treinar, incrível, fantástico, vamos já aproveitar, porque isto não acontece sempre. E portanto às vezes é isto, às vezes é uma questão de perspectiva. E ainda bem que as coisas evoluem, e ainda bem que o que antes eram patamares de excelência, era o melhor que se conseguia fazer, agora é quase um motivo de insatisfação porque só se consegue fazer aquilo. Ótimo sinal, e que bom que é termos estado aqui a ouvir toda essa perspectiva de quem conhece o futebol praia português, se calhar melhor do que ninguém, como é o caso do Alan. Estamos a encerrar, não sem antes darmos aqui a palavra também ao Alan para as despedidas finais, depois o Diogo, e depois cabe-me a mim carregar aqui um botão para encerrar a transmissão. Alan, palavras finais que queiras deixar depois desta quase 1 hora que estamos aqui a conversar, o palco é teu. Primeiro de tudo, mais uma vez, dar o parabéns ao vosso trabalho, que quer queira que não, vocês também são o incentivo do futebol de praia aqui, desde que começaram. Então, de parabéns pelo trabalho que fazem até hoje. Não é fácil também, eu sei que não é fácil. E que todos pensem que treinar depende de si. Porque se cada um fizer o seu bem feito, sem olhar para o da frente, fazer o seu trabalho, vai chegar onde deseja, onde ambiciona. E não ficar, aquele faz isso e eu não faço. Não, olhe para os outros, olhe para você primeiro, para chegar onde quer chegar. Eu acho que isso é a melhor coisa que se pode fazer. Se dedicar, sempre estar querendo atingir o máximo possível, que não é fácil, eu sei que não é fácil. As condições também não é fácil. Ainda mais no nosso desporto, que é o futebol de praia, que não são todos que vivem do futebol de praia. Falar é fácil, fazer é difícil. Mas quando a pessoa gosta, chega onde quer. Eu sou um exemplo disso. Eu consegui chegar onde eu queria. Não foi fácil também sair de onde eu saí e chegar, e hoje você está me dando parabéns pelo trabalho que fiz. Não é fácil, mas isso vai da cabeça de cada um. Eu digo sempre, desculpa todo mundo tem, certo? Agora fazer, você que tem que fazer para não ter desculpas. Isso é a coisa mais certa do mundo, que quem quer ganhar não tem que dar desculpa, tem que procurar para fazer e ganhar. Um abraço a todos e espero que esse ano o futebol de praia cresça cada vez mais. Como está a crescer, e a seleção feminina esse ano consiga ganhar, para a gente estar aqui, voltar e fazer mais uma live. Dizendo, olha, eu falei isso no começo do ano, e se Deus quiser, no final do ano, estamos aqui fazendo outra live, que ganhamos alguma coisa esse ano. Perfeito. Está prometido. Não, pegando agora nas palavras do Alá, e é a persistência que também fez e faz o meu caminho no futebol praia e neste projeto. Comecei há 10 anos de uma forma maluca, por assim dizer, do nada, e ano após ano foi a minha persistência, foi o querer de fazer mais e melhor com os recursos que tive e tenho. Cheguei e chego onde quero, porque é como diz o Alá, é não desistir, é trabalhar mais, é acreditar no processo e não depender de mais ninguém, mas sim de nós, chegamos onde queremos. E o futebol praia é um bocado isso, é com o recurso que a gente tem, com o que podemos fazer, persistimos e somos os chatos que andamos aqui, mas a batalhar por mais e melhor. É também essa mensagem que eu queria deixar neste episódio. Perfeito.
Que ótima maneira de terminarmos o nosso episódio. Disse aqui há uns tempos, há umas edições, quando tivemos cá o Torres, que quando precisasse dar o exemplo a alguém do que era um capitão de equipa, era só olhar para o Torres e mostrar, porque era muito fácil de perceber a partir daí. E aproveito hoje estas palavras e o que o Alan nos explicou e nos ensinou e que partilhou connosco é se alguém quer ser atleta de topo, de onde quer que seja, é pegar neste último minuto do Alan, gravá-lo, tirar o áudio e metê-lo nos ouvidos e ouvi-lo todos os dias, porque é uma mensagem que se repete de quem está no topo, e o Alan esteve no topo de tudo, estará como selecionador também, está num ótimo caminho para isso. Cá estaremos a torcer para fazer a edição das campeãs do mundo, com toda a nossa vontade, das vencedoras. Mas é isso mesmo, quem está desse lado, quem nos acompanha, sem ser apenas por carolice, sem ser apenas por gostar de ouvir falar de futebol praia, para quem está ligado à modalidade esta ou outra qualquer, perceba e comece a identificar padrões em quem chegou ao topo das competições e ao topo dos desportos que praticam, porque vão começar a reconhecer comportamentos, padrões, formas de estar sempre muito, muito semelhantes. Há exceções, como há em tudo, nem sempre o trabalho é garantia de sucesso, mas dificilmente o sucesso chega sem o trabalho. São coisas que parecem iguais, mas não são exatamente a mesma coisa. Alan, que privilégio enorme termos tido aqui connosco nesta edição. Diogo, continua a ser sempre um privilégio ter também desse lado das nossas edições. Igualmente. A todos vocês que estão aí também teimosamente a ouvir-nos e a acompanhar o Futebol Praia, obrigado por estarem desse lado mais uma vez. Está terminado o episódio número 6 da segunda temporada de Pé na Areia. Arranca já as competições Campeonato Nacional e Campeonato de Elite, e nós cá estaremos, como habitualmente, a tentar dar o maior destaque possível a todo o Futebol Praia em Portugal. Hoje um bocadinho mais e com todo o mérito, com o olhar no feminino, mas naturalmente tentamos chegar a todo lado dentro, como dissemos ainda agora, dentro daquilo que é possível, e cá estaremos. Muito obrigado a todos. Acompanhem, partilhem o podcast com os amigos, subscrevam, deem estrelinhas, tratem disso tudo, por favor. É a única coisa que vos pedimos, porque assim também chegamos a mais gente, e toda esta gente que anda lá no areal, semana após semana, merece ser ouvida e reconhecida por cada vez mais pessoas. Muito obrigado e até à próxima edição de Pé na Areia.